Professor, beleza, beleza não foi, né? Não foi nada beleza. Não tá aquele 100%, mas... Não foi beleza? Ai, meu Mas Deus, eu esforço amo valeu. vocês. Professor, Vocês não 100% gostaram? não foi, mas em 98,9. Professor, as chamadas, elas não ficam sincronizadas assim. Ah, Acabou correndo que o quê? Não é que as nossas vozes sejam horríveis. Meu primo acabou de falar. Não é que as nossas vozes chegam Não que horríveis, seja mas boa, né? é que, assim, né? Não consegue sincronizar. Não tá ensaiado 100%. legal, ok. Vamos lá. Na opinião de vocês, qual é a mensagem dessa música? Quem acredita sempre alcança e faz. Ok, quem acredita sempre alcança, legal. O que mais? A gente tem que acreditar. A escuridão não é o pior, né? Acreditar sempre. A questão da tempestade, que a tempestade não dura para sempre. Aham, Só se foi no outro dia. Tempestade não dura pra sempre. Acreditar que independente de tempos difíceis, dias melhores estão por vir. É do meu amor. Não desiste. Legal, beleza. O que mais? O jeito que cada pessoa age, né? Como é, Josi? Como é, Josi? Como a pessoa trata o outro. Tá. Tipo de pessoas. Acreditar Tem gente que sabe tratar bem, outros sabe tratar mal. Aham. O que quer dizer essa frase aqui? Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. O que quer dizer isso? Professor, são aquelas pessoas que, tipo assim, Pessoas falsas. elas crescem com a gente e elas não aceitam que a gente conseguiu evoluir e elas não. Simples. Exatamente. É como se estivesse torcendo para as coisas darem errado pra gente. Também tem a questão, né? Tipo, é aquele quem tipo tá do de nosso pessoa lado, né? que A família, né? quer o seu melhor, mas não quer que seja melhor que ela. Aham, Isso ok. mesmo. Tem a questão E da vocês família acham que também. isso acontece? Vocês acham que isso acontece? Tem gente que está do nosso lado, mas não deveria estar? Muito, professor. Sim, O tempo bastante. todo. É muito. Sim, todas É horas. open bar desse tipo de pessoa. Muita gente que tira ok. as forças. Significa que tem pessoas que são falsas, é? É isso? Que tenta te puxar para trás também, né? De vez se levar pra frente e puxa pra trás. Ó, tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. O que quer dizer isso? Open bar de Não tem amor próximo. O que é, Cássio, que você falou aí? É porque é uma Gente pessoa que mal não tem amada. amor próximo, né? Amor ao próximo. Tá, ok. Olha só, tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Essa frase é bem legal, né? É forte, Eu né? sei, é muito legal. Eu sei que um dia a gente aprende. E o que a gente tem que aprender? E o que a gente tem que aprender? Amar a si Aprender mesmo. com nossos erros. Ok. Amar a si. O que mais? Errar hoje e aprender amanhã. Aprender em quem confiar, professor. Aprender. E quem a gente deve confiar, Anderton? Nós mesmos. Em nós mesmos. Não botar esperança numa pessoa que a gente sabe que não dá certo. Aham. Muito bem. Caminhar só com pessoas que vão levar a gente para frente. Aham, muito bem. Olha aqui, ó. É que, na verdade, Nunca deixe que lhe digam, nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Ou que os seus planos nunca vão dar certo ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente assim? Sim. Tem gente que Sim, tem gente, mesmo. Na nossa própria família tem. tem gente que puxa a gente para baixo, pessoal, tem? Sim, todo o tempo. Com certeza. É aquilo que a Carolina falou. Tem gente que Própria família. quer ver a gente bem, mas não melhor que eles. Ah, ok. Fernando, você começou a falar, o que é, Fernando? Liga o microfone. Qual foi a pergunta mesmo que eu... A pergunta nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Aí a pergunta tem gente que puxa a gente para baixo, é? Tem sim. Quando eu fui criar um empreendimento com meu primo, né?
E, tipo, eu não falei pra ninguém. Sempre quando eu falava pro meu tio, ele falava, não vai dar certo, porque é um local que, tipo, não dá pra gente colocar os freezes e tudo mais. Aí eu não liguei. Aí eu peguei um certo dia, aí eu tava com grana, fui comprar as coisas, comprei e meti a cara. Pronto. Legal. E deu certo depois, Fernando? Deu certo, sim, o empreendimento com meu primo, mas só que, tipo, ele queria ficar com... No início eu tinha o controle do dinheiro, entendeu? Aí, só que depois ele que tinha o controle, entendeu? Então, ele, tipo, meio que me passou a perna, entendeu? Aí eu preferi negociar a minha parte e sair da empresa e deixar ele trabalhando. Inclusive, esse seu sócio, ele se encaixa muito perfeitamente com a primeira estrofe. Tem gente que está do seu lado, mas deveria estar do lado de lá. Né? Sim. Aí ele até falou assim mesmo, Leandro, fica aí, tipo, ele tava com o dinheiro tudinho, né? E, tipo, não tava recebendo nada, entendeu? Só tava trabalhando. Eu tava na questão do marketing e tudo mais. Entendi. Beleza, eu gosto muito, quando ele fala assim, que o sol vai voltar amanhã. Isso é uma verdade ou não é uma verdade? O sol vai voltar amanhã. Sim, uma verdade. Tem que voltar, né, mestre? Todo dia é um recomeço, né, professor? Todo dia é um recomeço. Então, isso eu acho legal. Só que quando ele fala sobre como a gente deve relacionar com as pessoas, ou em quem a gente deve confiar, ele fala assim, aprendizado. Ele fala que a vida é um aprendizado, né? Um dia a gente aprende. Ok? Beleza? Então tá, valeu. Gostaram da música? Sim, professor. Top. É muito show, né? Legal. Não, eu achei legal que essa música quem me ensinou foi uns alunos. Os alunos sabem que eu gosto de cantar com eles. Eu tinha cantado uma outra música que a gente vai cantar outro Professor, dia. o senhor gosta de cantar, mas você não cantou com a gente, o senhor só escutou. Eu não cantei porque a minha voz foi muito ruim. Eu decidi ouvir. Não, professor, agora o senhor vai ter que dar uma palhinha, só o refrão aí, só o senhor, então. Se for por falta de oportunidade, a gente vai, vamos deixar para outra. Não vai ser problema. 3, 2, 1... Eu vou fazer a leitura. Vocês estão com um artigo aí, Miopia de Marketing? Sim. Eu estou com astigmatismo aqui no meu olho, se o senhor se interessa. Eu vou fazer a leitura da primeira página, tudo bem? Ok? Quem escreveu, quem juntou o material se chama Marcos Magalhães. Vocês tiveram curiosidade de ver quem é esse Marcos Magalhães? Ele foi professor de marketing de MBA da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é considerada uma das melhores escolas de marketing do Brasil, tá? E antes ele tinha sido diretor-geral da Coca-Cola, e presidente da Associação ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, tá? Então, um cara bem conceituado no mercado, tá? Eu vou fazer a leitura aqui, tá? Theodore Levitt é professor de administração de empresas na Escola de Administração de Empresas da Universidade Harvard. E autor de numerosos artigos de administração, inclusive desse clássico da literatura Miopia em Marketing, publicado originalmente na Harvard Business Review, em julho de 1960. Você já tinha nascido, galera, em 1960? Hein? Não estava nem nos planos. Não, professor nem sonhava. Ainda me lembro, e lá se vão quase 30 anos, do orgulho e da emoção que senti ao ganhar do professor Levitt um exemplar devidamente autografado do seu livro Innovation in Marketing, em que o autor reproduz esse artigo. Eu considero Levitt o maior de todos os teóricos de marketing, junto com Jerome McCarthy. Esse Jerome McCarthy é que criou os 4 Ps, tá? Jerome McCarthy, Igor Ansorf e o behaviorista John Howard, um dos precursores e idealizadores dos conceitos que nos fundamentam até hoje. Seguiram-se Harper Boyd e Peter Drucker, que é o guru da administração, é o Peter Drucker. Philip Kotler,
que é o de marketing, né, que nós estudamos, David Kurtz e Al Rice. Quando estive com o professor Levitt, após assistir a uma de suas aulas, me ocorreu perguntar qual teria sido o exemplo mais impressionante de soluções encontradas pelo marketing. A sua resposta foi a intuição de alguns empresários que, a despeito de todas as teorias, conseguem um enorme sucesso, cabendo a nós depois tentar entender as razões de forma a permitir a sua repetição. Eu esperava que a sua resposta viesse de um exemplo de miopia, mas só depois eu percebi que ele se referiu à visão. O artigo Miopia em Marketing trouxe uma nova abordagem que definitivamente mudou a maneira de pensar e que, ao lê-lo, certamente cada um encontrará observações aplicáveis ainda hoje no seu ramo de negócios. Quando eu pergunto na sala quem conhece o conceito de miopia, muitos dedos se levantam. Esses se abaixam quando a pergunta a seguir é quem havia lido o artigo na íntegra. O artigo traz mais do que um conceito de ramo de negócio e sua leitura relativamente extensa revela sempre um novo detalhe. Um bom exercício é ler o material tendo em mente que foi escrito há quase mais de 4 décadas, né? 60, 40, 50, 60 décadas, 60 anos atrás, né? E conferir as previsões que se realizaram ou que se realizarão e depois refazê-las, atualizando os exemplos, como informática e telefonia, que na época estavam longe de serem realidade. Encontrar o artigo em meio eletrônico, dada a data de sua publicação original, foi impossível. Eu coloquei um bocado de esforço para capturar, revisar, formatar e disponibilizá-lo para leitura, arquivo e releitura nessa ordem. Foi a maneira que encontrei para ressaltar a importância que atribuo à sua leitura atenta. Repasso então a vocês o artigo como recebi do mestre, com os mesmos votos de best wishes, né, os melhores votos, Marcos, Felipe, Magalhães. Legal? Beleza. Então, nós dividimos ontem em 8 equipes, né? 8 equipes, ok? Pelo controle de ontem, a equipe número 1 é formada pela Bianca, Cássio, Karina e Wagner, ok? O que foi que vocês capturaram na parte inicial do artigo? Digam lá. Boa noite, professor. Professor, boa noite. Boa noite, Bianca. Pode falar. Pois é, a gente leu aqui, o que eu entendi foi que, eu não sei se é difícil para falar, mas eu vou falar porque eu entendi da parte que eu li do texto. Tá. Miopia de marketing é quando a gente tem um negócio, digamos assim, e a gente só enxerga aquilo que está ao nosso redor, por exemplo. O professor está muito chiado. A gente tem uma empresa. É verdade, alguém tá... Gente, vamos desligar o áudio. Vamos pedir só para quem está falando para deixar ligado, tá? Ok. Sim, Bianca, pode continuar. A gente tem uma empresa e aquele negócio está dando certo. Só que a gente não consegue enxergar mais adiante. Por exemplo, nas novidades que o mercado está trazendo. Entendeu? A gente só, como o nosso negócio está dando certo, a gente estaciona ali e não vê mais adiante nas novidades. Legal. Bianca, deixa eu fazer uma observação, tá? Vocês já estão meio que interpretando o texto. Vamos primeiro falar do que trata o texto, o que o autor está falando. Aí depois a gente vai para a interpretação, tudo bem? Ok? O autor fala o que exatamente na parte inicial? Bianca, Cássio, Karina e Wagner. Opa. E aí? Ele fala todos... Pode falar. Pode falar. Ele fala no começo sobre a falta e a curta visão das empresas. O que mais? Ele fala do que está faltando é a vontade das companhias de sobreviver e de atender ao público com geniosidade e habilidade.
Ah, um tiro no pé, né? Que as empresas estão dando. Que é a falta de administração das empresas. ah. A Eu queria falta perguntar para a equipe número pensar 1. mais além. Eu queria perguntar para a equipe número 1 qual é a tese do autor. A tese é o que ele está querendo provar nesse artigo. E isso aparece na primeira parte. Vocês conseguiram captar? Porque as empresas tinham oportunidade de ir muito além, né? E por erro delas próprias não conseguiam ir, porque ficavam só no círculo, né? Não olhavam lá na frente, no futuro. Elas entraram em declínio não por falta de oportunidade, professor, mas por uma falha administrativa. Pera. A Karina estava entrando na essência. Mas o que, Karina, que você falou? As empresas entraram em declínio não por falta de oportunidade no mercado, e sim pela falha administrativa. Ok, muito bem. Então, o que a Karina falou é o seguinte, que uma empresa não quebra, não é por falta de... não é porque o mercado está ruim. Uma empresa quebra é falha administrativa. Pode anotar aí, tá certo? A tese dele no artigo todo, ele está dizendo o seguinte, uma empresa quebra porque os donos, os fundadores, os diretores, os gestores principais, eles falharam em não enxergar, ok? No caso, é a miopia, ficaram cegos diante do que estava acontecendo. Então, a culpa, a falha, está na cúpula. Essa é a tese do autor, a falha está na cúpula. Inclusive, é uma frase que está bem no início, a falha está na cúpula. Ok? Sim, tudo bem? Sim, não souberam definir corretamente o ramo de negócio. E não pensavam no Aí ele fala de uma série de negócios que tiveram miopia. Quais são os negócios que ele fala? Indústria de ferrovia, cinematográfica. Não, vamos lá, Cássio. Primeiro, indústria de ferrovia. Qual era o problema da indústria de ferrovia? Que eles pensavam só em prestar o serviço por meio de ferrovia, ao invés de prestar o serviço de transporte. Exatamente. Opa, uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o Cássio. Muito bom, excelente. Que é isso, moleque? Bem de master, doido. Ok. Eles não se viam como empresa de transporte. Exatamente. Eles achavam que estavam no setor de ferrovia, mas eles estavam no setor de transporte. Um outro exemplo que ele fala... necessidade. Antes disso, ele fala sobre a questão do cinema e da televisão. Qual era o problema do cinema e da televisão? Ele deu o exemplo de Hollywood, que achou que era apenas uma empresa cinematográfica, mas na verdade era uma empresa de entretenimento, e eles focaram só no cinema. Enquanto isso, eles estavam perdendo meio que o espaço para a televisão, que começou a crescer enquanto eles voltaram só para o cinema. E esqueceram que eles não eram só uma empresa cinematográfica, mas sim de entretenimento. Muito bem, uma salva de palmas para a Bianca. Parabéns. É isso aí. Eles achavam que estavam na indústria cinematográfica de fazer filmes, mas não. De acordo com Levitt, eles estavam no setor de entretenimento. Tanto é que ele fala que, graças a alguns diretores novos que entenderam isso, até hoje o cinema não acabou. Né? Eles achavam que a televisão fosse acabar com o cinema. Não acabou, certo? O cinema é uma indústria que movimenta bilhões de dólares, tá certo? Ok. Muito bem. Depois nós tivemos aqui um outro problema, um outro exemplo que ele fala. Sim, vocês agora. Quem mais chamou a atenção de vocês nesse artigo que vocês leram? Oi? Mais alguma coisa?
que nós devemos sempre estar enxergando, né, as mudanças do mercado, não se acomodar, ter visão. Enfim. Na verdade, isso aqui você já está fazendo uma interpretação, né? Tá bom, não tem problema. Mas eu acho que a parte inicial é isso mesmo. Vamos para a equipe número 2, que é obrigado, valeu, Ana Kelly. Obrigado, professor. Valeu, Biel. Quem é Biel? Oi, sou eu, professor. Qual é o seu primeiro nome, Biel? Gabriel. Ah, desculpa, Gabriel. Gabriel, Fernando, Leandro e Franci. O que vocês viram aqui sobre a questão do ameaça à obsolescência? O que é obsolescência? Professor, a gente ficou dividido a questão da explicação. Aí eu vou falar sobre a ameaça da obsolescência. A obsolescência nada mais é do que algo que está ultrapassado. Por exemplo, da questão do toca-fita, que passou para o DVD, e do som, do DVD, o que mais? E o exemplo rádio também, passou a ser o celular e tudo mais. E a ameaça da obsolescência nada mais é, aqui no caso que a gente leu, né, que fala sobre a questão dos mercadinhos. Os mercadinhos, eles não estavam, em Nova Jersey, se eu não me engano, eles não estavam preocupados com relação aos supermercados, à criação dos supermercados. E eles ficaram, como diz o texto, né, jogaram a camisa. Eles nem revidaram em nada. Achava que nunca que as pessoas saíam das suas casas para ir em um lugar tão longe para comprar comida ou algo do tipo. E é muito... dá para se retratar essa questão do mercadinho na série de Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um episódio que aparece a mercadinho do Doc, tanto que é de esquina. Eu poderia compartilhar aqui a foto do mercadinho? Pode sim. Vou compartilhar aqui. Não sei, você está vendo, professor? Tá dando para ver. Sim. Esse daqui tá bem de esquina. Isso é na década de 1982. E, tipo, retrata muito isso na questão, nos Estados Unidos, né? E essa é a minha parte. Aí agora a Francis vai dar o exemplo com relação a essa ameaça da obsolescência. E muitas das vezes os proprietários, eles não estão nem aí, entendeu? Eles acham que não estão ameaçados. Aí eu passo para a Francis. Ok. Beleza. Professor, o que eu entendi foi o quê? Que muita gente não está, mas não tem que ser mais na frente, enxergar mais à frente as coisas, porque senão vai ficando para trás e aí a gente vai perdendo o nosso... como eu tenho uma empresa, né? Aí eu tenho que olhar mais para frente, porque se eu fizer uma promoção, se um líder fizer uma promoção e eu não fizer... Francis, só um minutinho. Ô, Fernando, tira esse compartilhamento para ficar com uma tela maior, tá? Por favor. É só parar o compartilhamento. Ok, obrigado. Desculpa, continua, Franci, e aí? Pois é, isso que eu entendi, porque a gente tem que ficar mais, né? Porque hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia e o marketing, né? Para a gente ir mais à frente, porque se a gente for ficar para trás, o que vai acontecer? A gente pode fechar as portas. Eu entendi isso mais ou menos. Quem é que ficou com a parte que fala sobre as lavanderias? Quem é que ficou com a parte das lavanderias? Alguém ficou com a parte das lavanderias? Oi, professor, Ana Kelly. Agora que eu voltei, minha internet tinha caído. Tá. E aí? Você que ficou com a parte das lavanderias? Pode ser comigo, tá? Dentro da ameaça de obsolescência. A parte da lavanderia. E qual é o problema da lavanderia? Qual foi o problema da lavanderia? Primeiro, estava relacionada à forma de
textura das roupas da indústria têxtil. Aí ela foi evoluindo e vieram texturas sintéticas com aditivos químicos. Aí veio a lavagem seca, que ficou obsoleta por causa do material, e depois a lavagem ultrassônica. Pois é, então, qual é o que é tornar obsoleto? Tornar obsoleto é tornar velho. Então, o pessoal da lavanderia ficava com medo de que pudesse haver algum tipo de equipamento mais moderno e que iria tirar. Só que a mudança não ocorreu nos equipamentos, mas mudou nas roupas. Antigamente tinha muito produto de lã, e aí, como você falou, né, como a Kelly falou, entrou os tecidos sintéticos. E quando entrou o tecido sintético, a lavagem a seco deixou de ser uma coisa necessária. Exatamente. Então, a obsolescência, que foi essa mudança, não foi provocada por uma nova tecnologia nos equipamentos, mas a tecnologia que surgiu foi na mudança do material dos tecidos. Ok, obrigado. E nessa parte aqui, ele fala de algumas previsões que aconteceram e não aconteceram. Vocês conseguiram identificar? Sim, eu vi a parte da energia elétrica, né? O que eles falam? E eles tinham a previsão de desenvolver pilhas químicas e energia solar. E isso aconteceu? Ainda não. Ainda não. Então, essa aqui é uma previsão que ele achava que fosse acontecer e não aconteceu, né? O que mais? Sim. E aí, acharam mais alguma coisa? Eu só vi essa. Teve a questão das mercearias, o Fernando já falou. Já falou das mercearias. Engraçado, né? O primeiro supermercado autêntico foi em 1930, numa localização chamada Jamaica, em Long Island, né? E olha só que engraçado, né? O pessoal das mercearias esnobaram, né? Elas falaram assim, imagina, você acha que o pessoal vai andar quilômetros e quilômetros para ir atrás dos supermercados? Aí eles acharam que isso nunca ia acontecer. E o que foi que aconteceu? As mercearias foram dominadas, substituídas pelos supermercados. E agora... Pois é, mas agora está acontecendo um movimento inverso, né? Hoje... estão voltando essas pequenas mercearias de bairro. Isso é muito comum em São Paulo. As grandes redes de supermercado estão montando supermercados pequenos de bairros. Não é engraçado isso? Sim. Eu poderia comparar, professor, a uma questão de moda também, né? Por exemplo, tem roupa, num tempo... estava em moda e deixou de ser moda. Aí depois chegou um outro tempo, aí voltou a ser moda. É só uma questão de como o ser humano interage com o ambiente e percebe. Mudança de hábito, volta um hábito, aí para com esse hábito, volta o hábito, então mais ou menos isso. Legal, beleza, obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas para a equipe número 2, parabéns. Ok. Muito bom, muito bom. Muito bom. Equipe número 3, que foi Anderton, Arthur, Cris e Vitor. O que é ciclo autoilusório, galera? Equipe número 3, o que é ciclo autoilusório? Espera aí, professor, que eu fiz uma redação. Tá legal, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Murilo. Anderton, boa noite, Anderton. Desculpa, Anderton, boa noite, Anderton. Você adivinhou? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia, baby. Boa noite. Oi, amor, tudo bem? Ok. Vamos lá. O que é ciclo? O que é ciclo e o que é autoilusório? Professor, o que eu entendi é que o ciclo é aquilo que está girando o tempo todo, né? Que está em constante movimento, no caso.
E auto-ilusório seria como o mundo está girando e a pessoa... Acreditar que não vai haver mudanças. Isso, que não vai haver mudança e... Como é mesmo? Continuar colocando aquele negócio da mesma tecla, continuar apertando na mesma tecla, continuar fazendo o mesmo produto sem inovar ele. Legal. Seria um ciclo auto-ilusório, né? De que um produto nunca vai se... Olha, de que o petróleo nunca vai se acabar, como era a teoria quando surgiu o petróleo, no caso, né? É o que fala o texto. Quando encontraram o petróleo a primeira vez, seria um produto renovável para o resto da vida, que nunca ia se acabar. E acaba criando aquela crença que não vai abrir uma nova concorrente. Você é a única empresa que vai ter o sucesso. Se você tem sucesso hoje, você vai ter sempre, não acreditando em outras concorrentes que podem abrir no mercado. Isso. Legal. No texto fala na parte do transporte, né, professor? Que um empresário lá de Boston, ele colocou todas as suas fichas e deixou uma cláusula num testamento dizendo que o dinheiro dele sempre deveria ser investido no mesmo negócio, porque esse negócio nunca ia acabar. Depois de morto, deixou por escrito dizendo que o dinheiro dele deveria ser reinvestido o tempo todo nessa mesma firma, que ela nunca ia acabar. Que era uma indústria de bondes, né? Bondinho, Isso, né? bonde eletrônico. Tá. Eu queria que alguém da equipe explicasse as 4 fases ou 4 etapas do ciclo auto-ilusório. São 4. Aqui no texto. A crença que o desenvolvimento é assegurado por uma população, a crença que não há substituto, a fé exagerada na produção em massa e nas vantagens da queda rápida dos custos, a preocupação com o produto que se presta à experimentação. E eu acho que foram esses, Professor, mas você quer que a gente descreva cada um, é isso? Eu quero que você explique cada um. O que quer dizer a crença de que o desenvolvimento é assegurado por uma população em crescimento e mais opulenta? O que quer dizer isso? Eu acho que a população, pelo que eu entendi do texto, juntando os dois, é que a população ela está em constante crescimento. A população, nessa época onde aconteceu isso, estava no movimento de muita gente tendo vários filhos e a população crescendo a cada dia. E isso, como só tinha aquelas empresas, tinha algumas empresas, não tinha muita concorrência na época, então a população vai crescendo, as pessoas precisam mais utilizar daquele produto, já que não tinha outro, então a população vai crescendo e o produto continua ali, já que não tem outro lugar, então ele tinha uma crença de que a população ia crescendo e o negócio dele ia continuar em movimento. Ok, é isso mesmo. Tá ótimo. E a segunda? A crença de que não há substituto. Quem pode explicar o segundo? Eu. Diga lá, Cris. Por exemplo, tem muitas empresas antigas que acreditam que o mercado que elas têm, vamos dizer assim, a capital. Eu sou uma empresa grande, eu não quebro. Mas se você não se atualizar com o tempo, com as novas tecnologias, com os novos modos, com os novos produtos, a sua empresa vai quebrar. Porque outros concorrentes vão abrir. Alguém de fora vai olhar, eu quero ter uma coisa dessa, mas incluindo uma tecnologia a mais, eu vou oferecer mais ao público. Então, a empresa antiga, ela vai ficando para o lado, até o momento que ela não vai mais ter o que oferecer de novo, sem um estudo ou uma pesquisa melhor de mercado. E a gente tem um exemplo muito claro, que são os aplicativos, né, professor? Que é um meio de... gente, o táxi é o mais... Isso, mas eles acabaram cedendo porque o trabalho dele estava sendo, como é mesmo? Deixado para trás, né? Que não tinha esse negócio de desconto, não tinha aquilo. Agora eles já cederam ao aplicativo. Veio a Uber e a 99, entre outros, para quebrar, entendeu? Porque tem os descontos, tem as outras formas. Então, eu acho que a comparação de vocês é excelente, né? Tem muito taxista que o cara não aceita de jeito nenhum o Uber. Ele não aceita fazer um trajeto que ele cobrava do passageiro R$25 e ele vai ter que cobrar R$9, R$10. Ele não aceita isso. Eu entendo o lado deles, professor, pelo fato de
daquela taxa que eles têm que pagar, né? Da taxa da placa, essas coisas e tal. Só que a gente está em constante mudança no mundo. Então o empresário, o trabalhador, ele tem que se inovar o tempo todo. Não adianta querer brigar contra isso, porque não tem como brigar. Ok. Então tá, vamos. Eu acho que a aplicação tá show de bola, mas nós temos que nos ater a essas 4 fases. A fase número 1, ele diz o seguinte: eu estou num segmento que a população está crescendo, então eu sempre vou ter mercado. Sim. A fase número 2, o meu produto é imbatível, eu não tenho concorrente. Né? Essa é a fase número 2. A fase número 3 é a fé exagerada na produção de massa. Então, como eu trabalho numa indústria, eu tenho economia de escala, os meus produtos vão ficar sempre baratos. E, por último, a preocupação com o produto que se presta à experimentação científica cuidadosamente controlada. O meu produto, ele tem todo um embasamento científico, né? Tá baseado na ciência, então eu não vou quebrar nunca. Então, esses 4 elementos fazem com que o empresário ele entre num ciclo auto-ilusório. Ele engana a si mesmo, ele acha que não vai precisar mudar e ele se ferra, como vocês falaram aí, ok? Oi? Aqui vivido por mim, porque meu pai é empresário, ele trabalha nessas empresas grandes de instalação de gás, essas coisas. Sim. Eu fui com ele, né, lá na Pipoca Guri. De início, quem reinava aqui era a Pantera. Eu não sei se o senhor lembra, a Pantera, ela reinava, mandava em tudo, era pipoca Pantera, em tudo que é canto você só via pipoca Pantera. Sim. Quando você entra hoje num coletivo ou em qualquer local, o que vende? Guri, a pipoca Guri, que foi produzido e cresceu assim, explodiu. E eu fui, o assunto em si, eu fui na fábrica com meu pai, que ele presta serviço lá tudinho, e eles estavam com a obra parada, já pensou, uma produção em massa, em todos os dias, está com a obra parada em 15 dias, porque não estava vendo venda nenhuma. Nada de venda. Nada de venda. O que eles forneciam, o que eles vendiam, quebrou. Tipo, eu entrei lá, era, assim, funcionários contados nos dedos. É porque quem compra mais são os vendedores de rua, né? Principalmente aqueles que entram em ônibus. Eles vão muito na casa do caramelo, o caramelo que fornece, né? Que eles não vão diretamente na fábrica, né? A casa do caramelo compra. Só que era produção em massa. Sim, era uma produção que caiu muito por conta disso também. Legal. Nossa, que legal, Cris. Obrigado por trazer um exemplo regional que exemplifica muito bem isso. Open bar de inteligência, ainda bem que é minha amiga. Professor, não sei se você ouviu, teve uma matéria recentemente de um senhor, um idoso também, que trabalhava vendendo bombom, essas coisinhas na rua, né? Sim. Aí, com a pandemia, o que foi que aconteceu? O negócio dele caiu, né? Só que ele não foi... Normalmente, as pessoas mais velhas, não estou falando que todas, mas normalmente, quase a maioria, eles não são abertos a novas coisas, não são abertos a um novo produto, a fazer uma coisa diferente, eles querem sempre aquilo, porque está vendendo, ele continua vivendo daquele jeito e não querem melhorar. Aí, o que aconteceu? O neto dele falou assim, olha, você não está mais vendendo, vou te cadastrar num negócio do aplicativo e tu vai vender o teu produto. Aí ele tinha uma Kombi, o que foi que aconteceu? Ele começou a espalhar esse produto dele no aplicativo e começou a vender pelo aplicativo. Aí triplicou a venda dele. Eu vi recentemente, acho que foi no Luciano Huck, eu acho que eu assisti. Essa história desse senhor. Legal, Anderson, muito legal. Então, isso é legal porque algumas pessoas, elas têm dificuldade de enxergar que nós estamos numa outra realidade. Então, nós precisamos compreender que existem as mudanças, né? Inclusive, tem um livro muito bom que eu quero indicar para vocês, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Vocês já leram esse livro? Não, professor, eu não conheço. A Cris já leu aí, ó. Você já leu, Cris, esse livro? Não. Ela tava esse livro se trata de comida de livro. Se fosse comida, né? Quando se trata de comida de livro.
Oi, que foi, Gaia? Quando se trata de comida de livros, é com a Cris mesmo. Tá bom? Ok. Ei, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós estamos com o horário já, mais ou menos, avançados, mas eu estou gostando muito da discussão, tá? Eu creio que vocês tiveram pouquíssimo tempo, né, de ontem para hoje, mas a discussão que a gente está levando é exatamente isso mesmo. Não é só ler o conteúdo, mas também fazer uma aplicação do que acontece hoje para a gente, ok? Então, a equipe 3, ok? Equipe 4, que é a equipe do Cauê, Lohana, Lucas Gaia e Maria Luísa. O que foi que vocês acharam de importante nesse capítulo que vocês leram, na parte que vocês leram? Professor, vou citar alguns pontos, alguns tópicos que eu separei aqui. Tá. A gente dividiu por partes, mais ou menos para explicar. No caso, nesse trecho do texto diz assim, que eles procuravam aperfeiçoar a eficiência da forma de obter o produto na fabricação, mas eles não focavam no aperfeiçoamento em si do produto. Eles queriam ter mais, mas não aperfeiçoavam. Eu acho que, em relação a isso, por isso que muitas vezes pessoas começam seus negócios, outras pessoas que têm ideias parecidas entram no ramo também e acabam ultrapassando. A gente pode usar como exemplo, como a Cris falou, a questão da pipoca. Também da Uber e também na época da máquina de escrever. Lembra quando lançaram o computador, quem usava a máquina de escrever ficou para trás, né? E ninguém se importou com isso, ninguém se importou, coitado da galera que usa a máquina de escrever. Não, assim como os taxistas também ficaram para trás em relação aos aplicativos. E no início, no caso, outro ponto que eu vou citar tinham a matéria-prima nas mãos, mas não tinham um planejamento, não sabiam como dar sequência. Eles estavam acomodados com o que eles estavam vivendo. Eles tinham aquilo, mas eles não queriam ampliar, vamos dizer assim, o horizonte deles com aquela matéria-prima que eles tinham. E se for comparado daquela época para cá, olha o tanto de coisa que daria para fazer. No caso, falando do ramo da indústria do petróleo, né? Uhum. Na verdade, ele mete o pau no petróleo, né? Na indústria do petróleo, ok? Só que ainda hoje ela é predominante, né? Nós estamos vendo a mudança, principalmente da Tesla, que está tentando desenvolver um motor tipo elétrico, né? Elétrico. E algumas empresas que estão utilizando automóveis híbridos, né? Toyota, por exemplo, não sei se até o ano 2027, por aí, todos os automóveis da Toyota vão ser híbridos, né? Hoje a gente tem nós temos alguns modelos, né? Tem Corolla que é híbrido, nós temos aqui nós temos aquele poxa, agora fugiu. Tem outro modelo da Toyota também que é híbrido. O Prius. O Prius. Ele nem faz barulho, né, professor? Eu já vi um passar perto de casa. Não, é porque o Prius, ele é metade elétrico e é metade gasolina. Então, quando você está, por exemplo, quando você para o carro, ele desliga totalmente. Aí ele liga quando você pisa no acelerador, né? Então, mas o Prius não faz esse barulho nenhum, por sinal, ele é bem silencioso. Exatamente. Ele parece um carro que literalmente está voando assim. É surreal. Não dá para acreditar que a tecnologia chegou a isso. Pois é, mas a tendência nos carros japoneses é investir em carros híbridos. E lá no Japão, eles estão apostando em carros a hidrogênio. Aí, o que é interessante? Que o carro a hidrogênio, você consegue abastecer o carro em 5 minutos, você abastece o carro, e quando você liga o motor, ele sai do escapamento água. Por quê? Porque hidrogênio mais oxigênio vira água, lembra? H2O, né? 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio vira água, então sai água do escapamento, né? Bom, é bem legal, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada e a gente continua na próxima aula a discussão, tudo bem? Beleza?
Ok. Ufa! Químico também. Ai, tá bem. Multifunções. Alguém falou ufa. Quem falou ufa aí? Vou nem falar que foi a Maria. Maria falou ufa, foi. Que horror. Podre. Tomara que falte açaí no teu almoço amanhã aí, Cris. Tu pode jogar qualquer praga, viu, Lucas? Não vem me falar de comida, não. Vou te agredir. Vai faltar vocês açaí, aí. vai faltar a farinha. Não brinca com coisa séria, Lucas. É verdade, mano. Ok, vamos lá, vou fazer a chamada, por favor. Adriane, tá aí? Adriane? Presente. Alan Carlos. Aqui. Ana Carolina. Presente. Ana Kelly. Anderton. Presente. Obrigado. Anderton. Presente, professor. Anne Caroline. Anne Aqui, Caroline. professor. Aqui. Arthur do Carmo. Arthur do O professor Carmo. está presente, só não sei o que aconteceu com a internet dele. Ok, obrigado, Murilo. Bianca. Presente. Brad de Nazaré. Presente. Breno Lucas. O Breno está presente? Tá, você respondeu no chat aí. Ok, obrigado. Bruno Miguel. Presente. Cássio Oliveira. Presente, professor. Karina dos Santos. Não tá? Carla Vitória. Não. Cris. Presente, professor. Clara Laiana. Presente, professor. Égua, Clara, o que é que você tá rindo aí? Você escutou a risada da Cris? Dá risada, mãe. Tá dando risada? É a risada crescente, professor. Começa bem devagarinho, vai. Ai, não. Douglas Santos. Fábio Correia. Felipe Noronha. Fernando Leandro. Presente, professor. Fernando Veiga. Francisca do Socorro. Presente, professor. Ok. Presente. Franco Giovanni. Gabriel Fonseca. Gabriel tá, né? Aqui, professor. Ok. João Vitor. Presente. Vamos salvar. Eu vou para a segunda linha, segunda folha. Só um minutinho. Atenção. Josiane. Presente, professor. Carla Cibele. Cauê. Larissa Inês. Presente, professor. Laís Lisiane. Lohana. Presente. Lucas Gaia. Presente, professor. Luiz Henriquez. Marcele Carla. Presente. Maria Brenda. Maria Franciele. Presente, professor. Maria Luísa. Presente, professor. Mateus da Silva. Não. Mateus Henrique. Meive Cristina. Professor, você colocou a presença do Cauê? Eu falando que saiu a internet dele, que ele estava presente na aula. Ele quem? O Cauê. Ah, tá. Já coloquei presença para ele, tá? Voltei. Valeu. Ok, Nicole. Tá aí, Nicole? Núbia. Paulo Augusto. Kivaldo. Professor. Oi, não tô ouvindo. Oi.
Maria Brenda Oi? presente, a minha internet caiu, professor. Ah, ok. Maria Brenda, ok. Maria Brenda. Maria Brenda presente. Já coloquei. Samela. Presente, professor. Ok. Sérgio Murilo. Wagner Muniz. Presente, professor. Já coloquei, Murilo. Wellington Henrique. Não. Vamos salvar a presença. Foi o Wagner que respondeu, professor. Não, o Wagner. Foi, professor. Ah, foi o Wagner. Tá legal. Pessoal, é o seguinte, tem uma pessoa aqui no grupo, tá? Só um minutinho. Onde é que tá aqui? Eu queria pedir um favor aqui. Cadê o grupo? Só um minutinho. Onde é que tá? Cadê a Fran? Hein? Eu? É a Francisca? É você, Fran? É a Franciele, é a Franci, é quem? Tem duas É. trans. É, pô, eles estão por morrer aí. Não, é aquela que fez a poesia Eu Cavo. Quem é que fez? Sou eu, professor. Nem Achei Shakespeare, profundo. tu é doido, né? E Fran, eu queria que você Oi. declamasse Nem essa poesia pra Aristóteles. gente. Ai, meu Liga Deus. a câmera. Peraí, só um minutinho. No Insta, achei bem profunda. Liga a Eu câmera. sei. Você Muito já bem, pensou Fran. o Tô lembrando aqui Sócrates olhando numa paisagem assim, escrevendo uma poesia dessa? Então tá, Fran, declama pra gente essa poesia profunda. Ai, professor. Tá. Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos. Nós cavais, eles cavam. Não é bonito, mas é bem profundo. Uma salva de palmas. O Lucas entendeu o que é profundo, né, Lucas? Esse poema é muito profundo. Ih, Essa poesia é muito profunda. E Clara, você vai declamar uma poesia também, Clara? Só você falou meu amor por você, professor. Oh, meu Deus. Meu lençol da Achei fofo. já tá todo Eu acho que eu interesseiro. Hã? Mentira, professor, você sabe que é desgraçado. O professor ficou tímido, que Tu tá acabando com muito interesse, hein? ficou todo coisado, né? A Clara tá. Ei, pessoal, é impressão minha, mas hoje o Brad tá quieto pra caramba. Professor, então, Também, né? Depois da mancada. Não é Brad, é Brad Vampirinho. Ei, pessoal, é impressão minha, mas ele tá Eduardo quieto hoje. Sabe, da boca. Tá. Ele que morreu. Ei, Brad, Todo quer leite. tá Dá uma tudo bem mordidinha aí, contigo, Brad? Você tá quieto, Brad? Tu que sabe, não é tu que dá a dentada do vampiro. Ai, meu Deus. Meteu a dentadura na Sabe banguela. aquele melody assim? Sabe aquele melody assim? Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. É o Brad, pô. Meteu a dentadura na banguela, hein? Poxa vida. Ei, Brad, relaxa, cara. Não fica assim não, cara. Entendeu? Acontece, né, professor? Ele tá sem jeito com o senhor, porque ele acha que o senhor ouviu. Ah, eu não vi. A Clara que disse que vai mandar pra mim no TV depois. Vou mandar lá no grupo, professor. Ei, Brad,
Tem dia que é noite, Brad. E tem noite que é dia. E tem noite que são trevas. Tá bom. Pessoal, então tá, vocês querem ficar à vontade conversando, tal? Vocês querem? Sim, professor. Sim, professor, Então tu nunca fica na resenha, professor. Pra assistir Big Eu vou Brother. desligar. Eu vou desligar aqui a gravação. Olha aqui, ó. Vou parar